Seja bem-vindo a essa série, o cientista espiritual André Luiz. Esta série, hoje é a lição número 40, que eu peguei do livro Evolução em Dois Mundos. Mas olha o que André Luiz diz para os cientistas do futuro e para as pessoas ir compreendendo esse cientista diferente, que é um cientista espiritual, André Luiz. Ele diz... Ainda ele está falando sobre célula, o organismo e a mente. Ele diz, lógico entender dessa forma que diante do governo mental, a reunião de células que compõem os tecidos, assim como a associação dos tecidos, esculpe o órgão, parte constituinte do organismo, passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, sigindo pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios e substâncias produzidas em determinados órgãos e transportada a outros nos arrais da atividade somática, que lhe excita as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses, nascidos de impulso mecânico da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados e motivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quanto o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já aconteceu com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina das glândulas do pâncreas, as testosteronas com os testículos e outras secreções glandulares do cosmos orgânico. Ele está dizendo que não há uma divisão, há uma individualidade. Só essa individualidade que parece como se fosse muitos departamentos, células juntando, formando tecido, formando órgão, formando sistema, formando um corpo. Mas ele diz o seguinte, que essas células estão ligadas com a ordem que veio lá do sistema nervoso, numa reações eletromagnéticas, como ele vai falar depois, e também os hormônios que as glândulas vão produzir. Tudo isso obedece ordens que vem lá do princípio inteligente. O princípio inteligente é como se desse a ordem, é como se ele dissesse, precisa de tal hormônio ser feito. Aí ele dá a ordem e a célula vai obedecer, porque essa ordem chega até a célula. É como se dissesse, olha, manda o ribossoma, que é uma das partículas da célula, fabricar tal proteínas e vai para tal local. Ele vai trabalhando, formando essas proteínas, essas enzimas, de acordo com a necessidade, vai obedecendo ordem. E ele chama a atenção, como se dissesse, a fabricação da insulina pelo pâncreas obedece essa ordem central, da testosterona pelos testículos, obedece uma ordem central. Ele tá chamando a atenção que tudo está integrado. É como se fosse muita parte, mas é um corpo só. Então é integral. Esse estudo integral do princípio inteligente, do corpo espiritual, do corpo, vai desde do corpúsculo pequenininho lá dentro da célula até o princípio inteligente, está tudo unido. Então trabalha uma organização. As células
obedecendo o organismo, mas o organismo obedecendo a mente. Então, a mente que está controlando, e a mente você pode dizer o espírito, o princípio inteligente que está fazendo este comando. Então, ele está mostrando, chamando a atenção que isso é trabalho integral, porque normalmente hoje até as ciências estão falando a integralidade, mas não traz a discussão do espírito fazendo esse comando e da forma que comanda. Na realidade, o comando é do espírito, o comando não é do corpo. O corpo apenas obedece ordem como se fosse operários que trabalha matematicamente organizado e disciplinário de uma forma espetacular. O André está falando dessa parte da célula para preparar o terreno do que ele vai falar depois. Por isso que eu comecei com esse livro, Evolução em Dois Mundos. Não é o primeiro da série, que o primeiro da série é Nosso Lar, mas ele foi trazendo numa etapa e traz esse que eu, por isso que eu comecei por ele, mas a série do André é Nosso Lar, mas eu vou falar de todos os livros do André. Meu irmão, divulgue isto, que é importante porque o Espiritismo precisa ser conhecido. Quem tem conhecido, eu estou querendo divulgar o trabalho do André Luiz. Não é meu, não estou dizendo, eu estou dizendo bem claro, estou chamando a atenção desse cientista espiritual. E também chamar a atenção para esse médico, que é Chico Xavier, é 4º ano primário, ele está dando informações que ainda o mundo de ciência nem chegou. Algumas informações já estão aprovadas, outras estão aprovando, e outras ainda são hipótese que nem como hipótese ainda é reconhecida no mundo acadêmico atual, mas será verdade científica dentro de alguns anos. Então, dá destaque para André, dá destaque para o Chico, dá destaque para o Allan Kardec nesse trabalho espetacular chamado Espiritismo, e dá um destaque maior para o mestre Jesus de Nazaré, que é quem faz todo o comando nesse planeta chamado Terra, nessa escola abençoada que nós estamos matriculados nela. Até o próximo encontro. Um abraço bem forte a você, meu irmão.